Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Sonhos de cientistas que se tornaram realidade. Caros amigos internautas, ensina a doutrina do Consolador que quando o corpo do espírito encarnado repousa, afrouxam-se os laços que prendem a alma ao corpo, e o espírito então, semi-livre, se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Não raro, ele pode manter alguma lembrança das conversas que ocorrem durante esses encontros e recordá-las, embora de forma fragmentária, quando se encontra desperto. É o desafogo da matéria proporcionado por esse intercâmbio que permite aos espíritos superiores vencer a repugnância que lhes causa o ato de encarnar entre os homens. Em seu caso, o sono e o sonho são a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter periodicamente com seus amigos no reino espiritual. Durante as alterações mentais que ocorrem conosco quando estamos no estado de sonho, somos capazes de pensar de forma diferente da forma como pensamos durante nosso estado de vigília. Como a mente está funcionando em um estado alterado de consciência, é inevitável a produção de sonhos psicodélicos, narrativas inusitadas e insights surpreendentes. Podem até ocorrer descobertas científicas nesses estados de emancipação temporária da alma. A literatura que explora as áreas da ciência, da filosofia e da música, bem como de muitas outras áreas, estão carregadas de exemplos convincentes a esse respeito. Vamos a 4 casos interessantes ocorridos na literatura que podem certamente acender algumas luzes em nosso entendimento. Os textos foram condensados por nós, lembrando que condensar é contrair o texto sem alterar seu conteúdo. 1. A invenção da máquina de costura. Um dos sonhos mais fascinantes na história das invenções foi o que ocorreu com o inventor Elias Howe. Howe nasceu nos Estados Unidos em 1819 e viveu 48 anos. Ficou conhecido pela criação da máquina de costura com ponto fixo. Na sua infância, tornou-se aprendiz em uma fábrica têxtil. De mudança para outra cidade, passou a exercer o ofício de mecânico de máquinas de destrinçar lã. Em seguida, foi trabalhar com um mestre especializado na fabricação e reparo de cronômetros e outros instrumentos de precisão. Foi nessa época que ele teve a ideia da máquina de costura. Howe não foi o primeiro a conceber a ideia de uma máquina de costura. Antes dele, muitas outras pessoas já haviam formulado essa ideia. No entanto, Howe fez refinamentos importantes que não existiam nos conceitos de design de seus antecessores. E, em 10 de setembro de 1846, recebeu a primeira patente dos Estados Unidos para uma máquina de costura que se utilizava de um design de ponto fixo.
Sua máquina continha as três características essenciais comuns à maioria das máquinas modernas. Primeiro, uma agulha com o olho ou furo na ponta. Segundo, uma lançadeira operando sobre o tecido para formar o ponto de travamento. E terceiro, uma alimentação automática. Ao longo da vida, Howe ganhou várias medalhas nos Estados Unidos e no exterior por seu espírito inventivo, destacando-se a da Legião de Honra de Napoleão III, que lhe foi conferida em decorrência de sua invenção. O filme Help, dos Beatles, lançado em 1965, é dedicado à sua memória. Mas, para chegar a esse ponto culminante, Howe teve o empurrãozinho de um sonho. Antes de sua invenção, uma das questões cruciais é onde o olho da agulha deveria ser colocado. Nos modelos que existiam, o comum era as agulhas terem o olho no calcanhar. Nunca ocorreu a Howe que esse olho deveria ser colocado perto do ponto de costura, e ele poderia ter falhado completamente se não tivesse sonhado que estava construindo uma máquina de costura para um rei selvagem em um país estranho. No sonho, ele continuava perplexo com a questão que o preocupava quando estava acordado, a respeito de onde colocar o buraco da agulha. O chefe dos selvagens deu-lhe 24 horas para ele completar sua invenção. Caso contrário, seria morto. Howe fracassou no sonho, assim como já havia fracassado durante a vigília. Finalmente, quando os canibais, de forma ameaçadora, se reuniram ao seu redor para executá-lo, descendo e subindo as lanças em sua direção num movimento cadenciado, como se fossem agulhas se movimentando em uma máquina. Ele observou que havia buracos em forma de olhos na ponta das lanças e despertou suando na iminência de ser atingido por aquelas armas pontiagudas. Enquanto ficava ali na cama, tremendo e revivendo o sonho, lembrou-se daqueles buracos estranhamente colocados nas pontas das lanças dos selvagens e compreendeu que se colocasse um buraco naquela posição em sua agulha de costura, sua ideia para a mecanização poderia funcionar. E foi o que aconteceu. Eram 4 horas da manhã. Howe pulou da cama, correu para sua oficina e às 9 horas, uma agulha com um olho na ponta havia sido rudemente modelada por ele. Depois disso, foi fácil. Vieram os aperfeiçoamentos naturais e, com essa alteração, sua máquina de costura estava pronta. Esse providencial sonho de Howe ocasionou uma verdadeira revolução na indústria do vestuário. 2. O formato da molécula do benzeno. O químico alemão Friedrich August Kekulé foi um dos pioneiros da química orgânica teórica. Ele nasceu em 1829 e viveu 66 anos. Vinha trabalhando havia muito tempo na tentativa de descobrir o formato da molécula do benzeno, que é um líquido incolor usado como solvente e matéria-prima para a obtenção de vários outros compostos. Os químicos já sabiam a sua composição, pois o benzeno
fora descoberto no gás de iluminação usado em Londres em 1825, e essa descoberta foi feita pelo físico e químico Michael Faraday. Além disso, outro químico, em 1834, havia descoberto que ele era composto por 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Faltava agora determinar a sua estrutura, de uma forma que explicasse o seu comportamento químico, justificando como 6 átomos de carbono podiam estar associados a somente 6 átomos de hidrogênio, em uma substância altamente estável e resistente a muitos ataques por combinação química. Isso representava um problema porque os químicos do final do século XIX raciocinavam em suas fórmulas apenas em termos de cadeias abertas e não pensavam em cadeias fechadas, conforme sabemos hoje que é a estrutura do benzeno. Mas Kekulé dedicou-se intensamente ao estudo das ideias que ele mesmo formara das valências dos átomos e da natureza de suas ligações, e como isso levaria à estrutura do benzeno. Então, segundo as suas próprias palavras, certo dia ele estava em sua mesa, escrevendo seu compêndio de química, mas, por mais que se esforçasse, o trabalho não rendia. Foi então que voltou sua cadeira na direção da lareira e começou a ressonar. Ele passou a ter um sonho, em que via grupos maiores de átomos como que dançando em sua frente, enquanto os grupos menores ficavam mais para trás. Então, ele distinguiu cadeias longas desses átomos girando e retorcendo-se como se fossem cobras. De repente, para sua surpresa, viu uma das serpentes morder a própria cauda, como se estivesse brincando, e formou um círculo que rodopiava diante de seus olhos. Como se houvesse ocorrido um relâmpago naquela hora, ele logo acordou e passou então o resto da noite a colocar à prova, no mundo real, aquela hipótese de círculo fechado sugerida pelo sonho. Segundo essa hipótese, a disposição dos átomos na molécula do benzeno seria semelhante à daquela cobra que mordia a própria cauda, ou seja, formaria um ciclo de forma hexagonal. Essa ideia realmente estava correta. De início, ele acreditava que só haveria ligações simples entre os carbonos. Porém, mais tarde, propôs que haveria uma alternância entre ligações simples e duplas. É bem verdade que o sonho de Kekulé o ajudou muito, porém, foi a sua dedicação e estudos constantes que o levaram ao sonho e à sua aplicação no mundo real. Conforme sentenciou com muita sabedoria o cientista francês Louis Pasteur, no campo da observação, o acaso favorece apenas a mente que estiver preparada. 3. A tabela periódica dos elementos. Dmitri Mendeleev foi um químico e físico russo nascido em 1834 em Tobolsk e viveu por 72 anos. Foi o criador da primeira versão da tabela periódica dos elementos químicos, prevendo as propriedades de elementos ocultos que ainda não tinham sido descobertos.
Mendeleev ordenou os 60 elementos químicos conhecidos em sua época na escala crescente de peso atômico. Foi um trabalho audacioso e um exemplo extraordinário de intuição científica. Mas esse feito lhe custou muitos sacrifícios. Não foi fácil, como pode parecer à primeira vista, e para isso ele teve a ajuda de um sonho. Em seu livro O Sonho de Mendeleev, Paul Strater traça a história sensacional da busca dos elementos químicos, começando pelos físicos gregos e passando pela química medieval até chegar à moderna fissão do átomo. Nessa obra, o autor explica as sucessivas descobertas no campo da química, levadas a efeito por seus principais protagonistas como Hermes Trismegisto, Paracelso, Avicena, Giordano Bruno, Nicolau de Cusa, Galileu Galilei, Johann Becker, Robert Boyle, Henry Cavendish e Antoine Lavoisier, entre outros. Os cientistas daquele tempo sabiam que os átomos que compunham os diferentes elementos do universo tinham peso atômico diferente. E havia dois métodos para classificá-los. Primeiro, arrolando os elementos de forma linear, segundo seus pesos atômicos ascendentes. E, segundo, reunindo-os em grupos com propriedades semelhantes. Os cientistas suspeitavam de que havia uma ligação entre esses dois métodos de classificação, ou seja, devia haver alguma estrutura oculta em que todos os elementos se baseavam. A descoberta dessa estrutura faria pela química o que Newton fizera pela física e Darwin pela biologia. É uma descoberta que revelaria o esquema do universo. Em 14 de fevereiro de 1869, Mendeleev encontrava-se em seu gabinete e esteve por 3 dias imerso em suas pesquisas de forma extremamente extenuante, quebrando a cabeça para resolver esse problema dos elementos. Mas tinha consciência de que o tempo estava se esgotando. No alvorecer daquele mesmo dia, ele deveria pegar o trem da manhã na estação de Moscou com destino a uma pequena propriedade rural, onde deveria presidir uma conferência na cooperativa econômica local. Seu baú de madeira de viagem já estava pronto no vestíbulo. Pela janela de seu gabinete, podia ver o trenó tirado a cavalo, esperando na rua, e o cocheiro todo enrolado, sob a queda contínua dos flocos de neve, enquanto o cavalo resfolegava plumas brancas pelas narinas sob o ar excessivamente frio. Alguns comentadores de Mendeleev especularam que a ideia premente do trem que ele tinha que pegar teve um efeito catalisador em sua mente. Pode ter sido isso que o induziu a um voo de inspiração providencial e reveladora. Nas longas viagens que costumava fazer entre São Petersburgo e outras cidades, Mendeleev gostava de passar o tempo utilizando-se de seu baralho e jogando paciência. Ele colocava seu baú de madeira sobre o colo e baixava as cartas do baralho viradas para baixo. Enquanto as florestas, os lagos e os morros desfilavam pela janela, ele ia virando as cartas 3 a 3, colocando os naipes em linha no alto do baú. Lentamente, os naipes
começavam a escorrer pelo baú em números descendentes. Ele intuiu então que era isso que devia acontecer com os elementos, com os grupos e seus números atômicos ordenados. Agora, porém, em seu gabinete, enquanto o tempo passava e o cocheiro esperava lá fora, ele lembrou desse fato e o seu pulso se acelerou. Ele riscava e rabiscava sua tabela, fazendo ajustes que pareciam não ter fim. Certas propriedades similares pareciam se repetir nos elementos, e elas se revelavam ser intervalos numéricos regulares. Isso dizia alguma coisa, mas o quê? O que precisamente? Mendeleev logo se convenceu de que estava à beira de uma revelação de grande porte. Havia um padrão definido em algum lugar ali, mas ele simplesmente não conseguia compreendê-lo de fato. Esse padrão tinha de ser a resposta ao enigma. Da penumbra acima de sua cabeça, os retratos de Galileu, Descartes, Newton e Faraday o contemplavam, enquanto, com sua caneta, ele fazia anotações sem parar, em meio à desordem de papéis que o rodeavam. Sempre que dava um passo no rumo de uma descoberta, ficava muito alvoroçado. Mais tarde, porém, se ele se sentisse incapaz de ir adiante no rumo dessa intuição, caía no estado de depressão profunda, por vezes se vendo reduzido a lágrimas. Foi num estado assim que ele se encontrava nessa hora de expectativa que precedeu sua viagem. Está tudo formulado em minha cabeça, queixava-se ele amargamente, mas não consigo expressá-lo. Vencido pela exaustão, debruçou-se na mesa, pousando a cabeça desgrenhada sobre os braços. Adormeceu quase que imediatamente e teve um sonho. Nesse sonho, à semelhança do que ocorria em suas viagens quando jogava paciência, viu uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como que por encanto, exatamente como ele desejaria que ocorresse. Ao acordar, escreveu tudo imediatamente numa folha de papel. Compreendeu que quando os elementos eram listados na ordem de seus pesos atômicos, suas propriedades se repetiam numa série de intervalos periódicos. Por isso, chamou sua descoberta de tabela periódica dos elementos. Em decorrência desse esquema, ele percebeu que havia algumas lacunas em sua tabela e previu que elas seriam preenchidas por elementos ainda desconhecidos, mas que deveriam ser descobertos futuramente, como realmente aconteceu com o gálio, o germânio e o frâncio. Em 1955, foi sintetizado por uma equipe de cientistas um elemento químico e batizado de Mendelévio, em homenagem ao grande químico russo. Graças ao sonho de Mendeleev, com essa tabela periódica, a química chegou à sua maioridade. O que esse russo famoso descobriu em 17 de fevereiro de 1869 foi a culminação de uma epopeia de 2.500 anos, tornando realidade uma das maiores aspirações da espécie humana. 4. A borracha usada na fabricação de pneus. Allan Kardec deve ser arrolado também entre os grandes vultos da ciência, mas como cientista da alma. Na Revista Espírita, de junho de 1866, conta o codificador do Espiritismo que, em abril daquele ano,
encontrava-se adoentado e, em virtude da sonolência e do arrebatamento que sentia, sonhava constantemente coisas insignificantes a que não prestava a menor atenção. Mas, na noite de 24 daquele mês, ele teve uma visão que o deixou vivamente impressionado. Num lugar que parecia uma rua desconhecida, havia uma reunião de indivíduos que conversavam. Alguns eram seus conhecidos em sonho, mas sem que ele pudesse designá-los por seus nomes. Kardec procurava captar o assunto da conversa quando, de repente, apareceu no canto de uma muralha uma inscrição em letras pequenas, brilhantes como fogo, e que ele se esforçava por decifrar. A inscrição dizia o seguinte: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada... Enquanto Kardec procurava o fim da frase, a inscrição foi apagando pouco a pouco e ele acordou. Ele então perguntou a si mesmo, abre aspas, qual podia ser o sentido dessa visão que nada em nossos pensamentos e em nossas preocupações podia ter provocado? Não nos ocupando nem de invenções, nem de pesquisas industriais, isto não podia ser um reflexo de nossas ideias. Além disso, que podia significar essa borracha que, enrolada sob uma roda, fazia uma légua em 10 minutos? Seria a revelação de alguma nova propriedade dessa substância? Seria ela chamada a representar um papel na locomoção? Queriam, acaso, os espíritos nos pôr no caminho de alguma descoberta? Mas, então, por que se dirigir a nós e não a homens especiais em condições de fazer os estudos e as experiências necessárias? Fecha as aspas. Apesar de todas essas dúvidas, Kardec sabia que o sonho era muito especial para ser considerado um sonho de fantasia e devia ter um objetivo. Mas qual seria esse objetivo? É o que ele procurou inutilmente descobrir. No dia seguinte, tendo ocasião de consultar o espírito do Dr. Demerry sobre a sua saúde, Kardec aproveitou para lhe pedir que esclarecesse se aquele sonho apresentava algo de sério. O Dr. Demerry disse-lhe que não estava capacitado naquele momento para responder de pronto às suas indagações, mas que buscaria informações em boa fonte e lhe traria o que houvesse colhido. E foi o que ele fez. Eis a sua resposta no dia seguinte. Abre aspas. O que vistes no sonho não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença. É realmente uma manifestação, não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Sabeis que no sono podemos nos encontrar com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi um encontro com pessoas vivas o que ocorreu nesse caso. Os seres que vistes são espíritos encarnados que, de forma isolada e sem se conhecerem, ocupam-se de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, anulando, tanto quanto possível, o excesso de despesa causado pelo desgaste dos materiais hoje em uso. Uns pensaram na borracha, outros pensaram em outros materiais, mas o que há de particular é que quiseram chamar a vossa atenção como assunto de estudo psicológico
sobre a reunião de espíritos de diversos homens no mesmo local, perseguindo um mesmo objetivo. A descoberta não tem nenhuma relação com o Espiritismo. É apenas o encontro dos inventores que vos quiseram mostrar. E a inscrição não tinha outra finalidade senão especificar aos vossos olhos o objetivo principal da preocupação deles, pois há alguns que procuram outras aplicações para a borracha. Ficai certo de que assim acontece muitas vezes e que quando vários homens descobrem ao mesmo tempo, quer uma nova lei, quer um novo elemento, em diferentes pontos do globo, seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono e ao despertar, cada um trabalha por seu lado, tirando proveito do fruto de suas observações. Notai bem que aí estão ideias de seres encarnados e que não fazem nenhum pré-julgamento quanto ao mérito da descoberta. Pode ser que de todos esses cérebros em ebulição saia algo de útil, como é possível que só saiam quimeras. É desnecessário dizer que seria inútil interrogar os espíritos a esse respeito. A missão deles, como dissestes em vossas obras, não é poupar ao homem o trabalho de suas pesquisas, trazendo-lhe invenções acabadas, que seriam outros tantos estímulos à preguiça e à ignorância. Nesse grande torneio da inteligência humana, cada um entra por sua conta própria, e a vitória é do mais hábil, do mais perseverante e do mais corajoso. Fecha as aspas. Apenas para contextualizar esse sonho de Kardec, ocorrido em 1866, lembremos-nos de dois fatos históricos muito importantes a respeito da borracha. Primeiro, que a vulcanização da borracha se deu em 1838, 28 anos, portanto, antes do sonho de Kardec, quando o inventor norte-americano Charles Goodyear descobriu esse processo por acaso. Essa vulcanização consistia num processo químico que modificava as características do látex, evitando-lhe a deformação e dando-lhe mais resistência e elasticidade. A ideia, nessa época, era aplicar a borracha em várias utilizações e não especificamente em pneus. E, segundo, que somente em 1887, 21 anos após o sonho de Kardec, é que o inventor escocês John Boyd Dunlop fabricou o que seria considerado o primeiro pneu e o testou no triciclo de seu filho. A produção comercial de pneus para automóveis só começaria em 1890, em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Portanto, o sonho do codificador foi realmente premonitório e antecipatório do emprego da borracha na fabricação de pneus de automóveis. Essa descoberta não era o seu objetivo, mas, como lhe foi dito pelo Dr. Demerry, os espíritos provocaram esse fenômeno para que Kardec encontrasse nele uma fonte enriquecedora para seus estudos psicológicos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.